Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Austin, mas pode me chamar de Trabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 15 de março de 2022, a nossa terça-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Terçou amanhã, tropa. Terçou de Clash Bet. Bom, como já é de costume, uma segunda-feira de pouquíssimas opções. Tivemos uma grade aí de pouquíssimas opções. Mas no domingo deixamos aí uma tripla com o bilhete pronto e foi convertido em green. Vai aparecer neste momento na tela do seu vídeo. E foi uma tripla muito bem elaborada. Foi vitória da equipe do Basel com empate. Vitória da equipe do Barcelona. E colocamos também como segunda e terceira opção, vitória da equipe do Chelsea. Então foi simplesmente uma tripla com back aos favoritos, Chelsea para vencer, Barcelona para vencer e a equipe do Basel com empate. Uma tripla que foi convertida em green com bilhete pronto, como vocês podem estar visualizando aí, que apareceu agora na tela do seu vídeo. Bom, essas são a nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva dos jogos para esta terça-feira. Vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo do Ajax versus Benfica, com início às 17 horas. É o seguinte, não temos uma classificação por se tratar de um jogo mata-mata. Bem, o primeiro jogo foi 2-2, um jogo muito eletrizante, e agora é o jogo da volta. Nos últimos confrontos entre eles, nos últimos 4 confrontos, a equipe do Ajax não sabe o que é derrotas para o Benfica e o Benfica sofreu gol nos últimos 4 confrontos diante do Ajax. Em duelos individuais, a equipe do Ajax vem de 3 vitórias consecutivas, apesar de teve uma leve dificuldade diante do Cambur, onde venceu por um placar de 3-2 com gol no finalzinho. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca. Em 9 dos últimos 10 jogos foi a primeira equipe a marcar. Em 8 dos últimos 10 jogos venceu o primeiro tempo. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu menos que 5 cartões em seus jogos. Em 4 dos últimos 5 jogos, menos que 5 escanteio. Já a equipe do Benfica vem a 7 jogos sem saber o que é derrotas. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 2,5 gol. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca. Em 5 dos últimos 6 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Último confronto, jogaço 3-2. Para essa partida vamos estar acreditando no duelo muito equilibrado tecnicamente. Um duelo para gols novamente. Um jogo para ambas as equipes marcam. E prometo retornar com essa partida como dica bônus no decorrer do vídeo. Vamos agora para a equipe do Manchester United versus a equipe do Atlético de Madrid. O Manchester United que venceu no final de semana a equipe do Tottenham. Bom, outro jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-1 na garra do Madrid. Em confrontos ou em duelos individuais, em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marca para ambas as equipes. O Atlético de Madrid vem de 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas. A 5 jogos foi a primeira equipe a marcar. E em 9 dos últimos 10 jogos saiu mais que 4,5 cartões. O último confronto foi 1-1. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Copa Libertadores qualificação. Jogo de ida entre Barcelona do Equador versus América Mineiro com início às 21h30. Bem, o primeiro jogo, correção, não é jogo de ida, é jogo de volta. O primeiro jogo foi 0-0 na casa do América e a equipe do Barcelona vem a 13 jogos sem saber o que é derrotas. Teve a oportunidade de vencer o América Mineiro no último minuto lá, mas perdeu o pênalti. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols em seus jogos. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 11 escanteio e foi a primeira equipe a marcar. Em 8 dos últimos 9 jogos saiu mais que 4,5 cartões. Já a equipe do América vem a 3 jogos sem vitórias. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a sofrer gols. Para essa partida vamos estar acreditando na equipe que jogou melhor no jogo de ida. No vitória da equipe do Barcelona com empate e a probabilidade
2-1 casa. Vamos agora para a Inglaterra Championship. O jogo do Barley versus a equipe do Bristol City, com início às 16h45. A equipe do Barley é uma equipe que vem atualmente na 22ª colocação, em 36 jogos disputados. Está chegando o fim da temporada da Championship. E em 36 jogos disputados, 25 pontos conquistados, 26 gols marcados, 52 gols sofridos. Enfrenta o Bristol City, que vem na 18ª colocação, em 37 jogos disputados, com 43 pontos conquistados, 47 gols marcados, 65 gols sofridos. Lembrando que a equipe do Barley, esses últimos jogos, é de fundamental importância para fugir do rebaixamento. Atuando em casa, a equipe do Barley é uma equipe que atualmente é o último colocado, em 18 jogos disputados, com 4 vitórias, 6 empates e 8 derrotas, 14 gols marcados, 21 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Bristol City é o 19º colocado em 18 jogos disputados, com 5 vitórias, 2 empates e 11 derrotas, 23 gols marcados, 40 gols sofridos, 17 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 10 saiu mais que 2,5 gols, ambos marcam e menos que 5 cartões. O Bristol City sofreu gol nos últimos 3 confrontos, e em duelos individuais, a equipe do Barley vem a 3 jogos sem vitórias, vem sofrendo gol a 4 partidas. Em 6 dos últimos 7 jogos saiu menos que 3 gols e menos que 11 escanteios. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Em 8 de 9 saiu menos que 5 cartões. O Bristol City, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu mais que 2,5 gols e ambos marcam. E em 4 de 5, menos que 5 cartões. O último confronto deu o Bristol City por um placar de 2-1. Para essa partida, vamos estar optando pelo jogo de mais de 1,5 gol. Acredito que a equipe do Barley vai partir para cima, mesmo não tendo um ataque eficiente, tem uma defesa muito vazada, igualmente a equipe do Bristol City. Então vejo um jogo aberto para mais de 1,5 gol, ou ambas as equipes marcam se é mais usado. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos agora para o jogo do Bournemouth versus a equipe do Real, com início às 16h45. A equipe do Bournemouth é o segundo colocado em 34 jogos disputados, com 65 pontos conquistados, 55 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo positivo de 25. E a equipe do Real vem na 22ª colocação, em 36 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 42 gols marcados, 72 gols sofridos. Outra equipe que luta contra o rebaixamento. Atuando em casa, no ranking dos mandantes, a equipe do Bournemouth, em 17 jogos disputados, é o quinto colocado com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 34 gols marcados, 17 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Real vem na 21ª colocação, em 18 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 12 derrotas, 17 gols marcados, 36 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7 saiu menos que 5 cartões para ambas as equipes. Em 6 de 8, o Bournemouth foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 8, a equipe do Real sofreu gol. Em duelos individuais, a equipe do Bournemouth, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu ambos marca. E o Real vem a 3 jogos de 3 derrotas, sofreu gol nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol e menos que 11 escanteio. Em 5 de 6, menos que 5 cartões. Último confronto, 2-0 para o Bournemouth. O Bournemouth ainda sonha com o título, mas está cada vez difícil, já que a equipe do Fulham tem 77 pontos, ou seja, uma bela pontuação de vantagem aí diante do Bournemouth. Então, se quiser se assegurar na segunda colocação, seria uma boa oportunidade, mas tem que vencer, já que a equipe do Huddersfield está a 2 pontos do Bournemouth. E a equipe do Real precisa dificultar a vida do Bournemouth, já que quer fugir do rebaixamento. Acredito que tem tendência para ser um jogaço, mas a equipe do Bournemouth tem a sua vantagem e atuar em casa e é o favorito com o elenco mais qualificado. Então, vamos estar optando pela vitória da equipe do Bournemouth e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos para a segunda divisão da França. O jogo do Nancy versus Paris FC, o início às 15 horas. A equipe do Nancy atualmente vem na parte inferior da tabela, último colocado em 28 jogos disputados, com 20 pontos conquistados, 21 gols marcados, 49 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Paris FC, que em 28 jogos disputados soma 55 pontos conquistados, 42 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Nancy
atualmente, é o 20º colocado novamente, em 13 jogos disputados com 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, 10 gols marcados, 20 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe do Paris FC é o terceiro colocado em 14 jogos disputados, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, 19 gols marcados, 14 gols sofridos, 24 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes, em 6 de 8 saiu menos que 5 cartões e menos que 11 escanteios. E a equipe do Nancy vem a 4 jogos sem derrotas, em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar, e o Paris FC sofreu gol nos últimos 5 confrontos. Em duelos individuais, a equipe do Nancy vem a 3 jogos sem derrotas, a 3 jogos sem marcar gols, a 3 jogos sofrendo gol, e nos últimos 6 jogos saiu menos que 3 gols, e em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteio. O Paris FC vem a 19 jogos sem derrotas, ou seja, está com uma invencibilidade gigante. Em 5 dos últimos 6 jogos foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 7 saiu menos que 5 cartões, em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteios. Nos últimos 2 confrontos, tecnicamente empatado, a equipe do Paris FC precisa vencer se quiser reassumir a sua liderança, caso o Toulon se tropece. Então, para essa partida, vamos estar acreditando na vitória do Paris FC com empate, e como segunda opção, vamos deixar o mais de 1,5 gol. Probabilidade 2-1 fora. Toulon versus Ames, com início aí às 15 horas. Na classificação, o Toulon é o atual líder, em 28 jogos disputados com 57 pontos conquistados, 61 gols marcados, 25 gols sofridos, enfrenta a equipe do Ames, que vem na nona colocação, em 28 jogos disputados com 36 pontos conquistados, 36 gols marcados, 26 gols sofridos. Atuando em casa no ranking dos mandantes, a equipe do Toulon é o melhor colocado, primeiro colocado em 14 jogos disputados, com 9 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 38 gols marcados, 12 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, aliás, atuando como visitante, a equipe do Ames é o 16º colocado em 13 jogos, com apenas uma vitória, 8 empates e 4 derrotas, 12 gols marcados, 15 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Bem, nos últimos confrontos entre eles, em 8 de 9 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A equipe da Toulon vem a 6 jogos sem derrotas e a 6 jogos sem sofrer gols. Em duelos individuais, a equipe do Toulon, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6, saiu menos que 5 cartões e 6 de 7, menos que 11 escanteios. A equipe do Ames vem a 5 jogos, foi a primeira equipe a marcar. E em 5 de 6, saiu menos que 11 escanteio. Último confronto, 3-0 para Toulon. Toulon que precisa vencer, já que está a 2 pontos apenas do vice-líder Paris, que vai jogar hoje também contra a equipe do Nancy, fora de casa. Então, é um jogo muito bom, já que se trata do melhor ataque da competição e a segunda ou a terceira melhor defesa da competição, já que é a melhor equipe do Ajax. Frente a uma equipe que está no meio da tabela, atualmente é uma equipe que sabe marcar seus gols, mas tem uma infelicidade quando atua fora de casa. Então vamos estar acreditando na vitória da equipe do Toulon e a probabilidade 2-0 casa. Continuando, vamos agora aí para a Copa do Brasil, o jogo da Portuguesa versus Sampaio Corrêa, o início às 16 horas. É um jogo que não temos classificação, por se tratar de um jogo mata-mata. Bom, a equipe da Portuguesa, em 8 dos últimos 10 jogos, saiu menos que 3 gols na partida, nos últimos 5 saiu mais que 4,5 cartões. O Sampaio Corrêa, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols também, e em 5 dos últimos 7 foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 6, saiu menos que 5 cartões. São equipes muito parelhas tecnicamente. O último confronto foi 2-0 para a equipe da Portuguesa. E para essa partida vamos estar acreditando numa equipe que eliminou o CRB, essa equipe da Portuguesa, e ganhou aí de goleada para a equipe do Botafogo. Para essa partida vamos estar acreditando na vitória da equipe da Portuguesa com empate e a probabilidade 2-0 casa. Guarani versus Vila Nova, com início às 21h30. A equipe do Guarani e o Vila Nova já se enfrentaram várias vezes, e em 5 dos últimos 7 confrontos saiu menos que 3 gols para eles. Em 5 de 6 ambos marcam, nos últimos 5 mais que 10,5 escanteio para ambas as equipes. O Guarani sofreu gol nos últimos 6 confrontos, o Vila Nova vem a 9 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3 jogos.
Em duelos individuais, a equipe do Guarani, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gol. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar e também saiu mais que 4,5 cartões. Já o Vila vem a 7 jogos sem derrotas, a 3 jogos sofrendo gol. Em 6 dos últimos 8 jogos saiu menos que 3 gols. Em 4 de 5 saiu ambos marca. Em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar gols. O último confronto entre eles foi aí um placar de 2-2, jogo muito acirrado. Vejo um jogo aberto tecnicamente. Vamos estar acreditando no jogo de mais de 1,5 gol e a probabilidade 1-1 jogo. Bom, ficou de fora aqui esse jogo do Ceará versus Turno Lusso e ficou de fora o jogo do Atlético Goianiense versus Nova Venécia. Bom, vamos agora para a nossa dica bônus, como já é de costume aí, e vamos deixar essa dica bônus. E prometi retornar no jogo aqui do Ajax versus Benfica. Já analisamos esse jogo e, diante das estatísticas, vejo com grande probabilidade uma dica bônus e dica extra deixar uma vitória do Benfica com empate ao intervalo com uma mini ou possível zebra para o canal Clash Bet. Maravilha? E da Copa do Brasil, deve ter muito cuidado aí no jogo aí do Nova Venécia contra o Atlético Goianiense, que pode acontecer alguma coisa nesse jogo. Então, vale tomar muito cuidado que pode acontecer até uma mini zebrinha. Esse jogo do Ceará, acredito que o Ceará é o favorito, apesar que nos últimos confrontos há um equilíbrio. A equipe do Turno Lusso é uma equipe que já meteu uma goleada aí no Ceará de 6-2, se não me falha a memória. Mas faz muito tempo, agora o Ceará é o favorito. Então é isso, tropa. Espero que tenham gostado. Esses são nossos prognósticos para esta terça-feira. Agora vamos disponibilizar aí o nosso bilhete pronto, como já é de costume, aqui no canal. Partiu, tropa! Chegando aqui, tropa, na nossa primeira opção de bilhete pronto, na verdade vai ser uma dupla formada como bilhete pronto, que é a vitória da equipe da Toulon da segunda divisão da França e vitória do Bournemouth da Championship da Inglaterra, ambos aí casa vence. Uma odd de 2,4, fizemos uma simulação com 100, dando retorno potencial de 204. A princípio, esse é o nosso primeiro bilhete pronto para a tropa Clash Bet. E como segunda opção, vocês podem pegar aí uma vitória do Barcelona do Equador com empate pela Libertadores contra o América Mineiro. Pode pegar aí Nancy vs Paris FC fora com empate pela França Liga 2. E Manchester United vs Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Mais de 1,5 gol. Uma odd de 2,28. Fizemos uma simulação com 100, retorno de 228. Então, dois bons bilhetes prontos, uma dupla e uma tripla. Então é isso aí, tropa. Espero que tenha curtido. Até a próxima. Vamos esperar esses greens e partiu!